A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, nesse estudo, eu vou estar falando sobre as 4 dimensões do reino de Deus. Vimos no estudo anterior sobre o eterno propósito que o Senhor estabeleceu em Cristo Jesus na eternidade passada, que isso está relacionado ao seu reino. E agora vamos entender melhor sobre esse reino, que ele tem 4 dimensões. Vamos ver que essas 4 dimensões são a estrutura do reino de Deus. E essas 4 dimensões são rei, governo, povo e território. O rei é Deus, o governo são os filhos de Deus, a sua igreja. O povo é a criação, também chamado de criação ou nações. O território é a herança prometida aos nossos pais, que está relacionada à aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Está relacionado à terra. E para esclarecer melhor sobre essas 4 dimensões, não são 4 divisões. Não é dividir o reino em 4. Não é um reino dividido. É uma estrutura, é um reino organizado, porque Deus é organizado. E ele já planejou tudo nos mínimos detalhes. Vimos que o reino já está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, ali no Éden já é o protótipo do reino. Deus já está mostrando ali a estrutura do reino de Deus, no jardim do Éden com Adão e Eva. E sobre essas 4 dimensões do reino, isso aqui não é difícil de entender, é simples de entender. E quando você entende isso aqui, você vai ler a Bíblia de outra forma, vai clarear muitos textos. E isso aqui está em vários textos na Bíblia, a gente vai ver vários textos sobre isso. Você vai enxergar a Bíblia de outra forma, vai entender melhor sobre o reino de Deus assim. Então vamos ver sobre a estrutura do reino de Deus, começando por Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse é o texto base aqui para falar do Jardim do Éden, que o reino, ali já está o protótipo do reino. E aqui a gente pode enxergar as 4 dimensões do reino. Está até grifado aí em negrito. Primeira dimensão, Deus, que é o rei. E Deus abençoa Adão e Eva. Ele lhes disse para Adão e Eva. Adão e Eva é o governo. Deus comissionou Adão e Eva a governar, a reinarem sobre a terra. Isso aqui, antes do pecado, Deus já ordenou que eles fossem fecundos e tivessem muitos filhos, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Deus desejava que Adão e Eva tivessem muitos filhos e enchesse toda a terra de filhos. E Adão e Eva, como governo desse reino, teriam autoridade sobre seus filhos para sujeitá-los a Deus, ensinar seus filhos a lei de Deus, a vontade de Deus, abençoar seus filhos. Estavam na posição de sacerdotes ali. E enchei a terra é o território do reino. Aqui vemos as 4 dimensões do reino. E domínio sobre todos os animais da terra. Isso aqui já é as 4 dimensões do reino, o protótipo do reino que Deus planejou, que ele estabeleceu como eterno propósito. Mesmo se Adão não pecasse, Adão e Eva iriam encher a terra de filhos, iriam ter nações, povos, que Adão e Eva iria governar sobre eles. E Adão e Eva é a figura de Cristo e a igreja. E por que é a figura de Cristo e a igreja? Efésios 5, 31, 32 diz:
Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, na carta aos Efésios, Paulo ele usa o texto de Gênesis 2:24, falando sobre o casamento de Adão e Eva, dizendo que isso é um grande mistério, que se refere ao casamento de Cristo e à igreja. E vemos também que em 1 Coríntios 15:45, está escrito: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Jesus é o último Adão, o segundo Adão. O primeiro Adão veio de Deus. O segundo Adão, Jesus, também veio, pois não nasceu de semente humana. Ali na genealogia de Jesus, em Lucas capítulo 3, quando vai traçar a linhagem dele até Adão, vai falar, e Adão de Deus. Adão veio de Deus. E Jesus mesmo falou em João 8:44, pois eu saí e vim de Deus. Então, o primeiro Adão veio de Deus, o segundo também. O primeiro Adão veio de uma terra virgem, pois Deus formou o primeiro Adão de uma terra que ainda não tinha sido lavrada por homem algum. E o segundo Adão também veio de uma virgem, nasceu de uma virgem. O primeiro Adão, ele caiu em pesado sono no paraíso, que Deus fez ele cair em pesado sono no paraíso, ali no Éden. O segundo Adão, Jesus, também depois de morrer e expirar na cruz, a sua alma foi para o paraíso, ali ele ficou 3 dias no coração da terra. O ladrão da cruz falou para Jesus ali na cruz, para ele se lembrar dele quando ele viesse no seu reino. E Jesus disse, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a alma dele foi ali para o Hades, o mundo dos mortos. E ali ficou 3 dias e depois ele ressuscitou. O primeiro Adão foi ferido no lado enquanto ele estava dormindo, pesado sono. Deus tirou a costela dele ali. O segundo Adão também foi ferido do lado por uma lança, depois que morreu na cruz. O primeiro Adão gerou Eva direto da sua costela. E o segundo Adão gerou a igreja pelo sangue e pela água, que os elementos que saíram do corpo dele, quando ele foi ferido ali depois de morto na cruz. E o sangue é o que perdoa os pecados, é o que justifica, é o que purifica. A água está relacionada à palavra de Deus, que aperfeiçoa, que purifica, que prepara o seu povo, que prepara a igreja. O primeiro Adão foi apresentado a Eva, depois dela estar formada e perfeita, sem nenhum pecado. E a igreja será apresentada ao segundo Adão, depois que ela estiver sem nenhum pecado, formada e perfeita para o casamento, quando estiver glorificada. E o primeiro Adão passou a reinar com Eva ali no paraíso. Deus deu essa autoridade para eles. E o segundo Adão reinará com a sua igreja, quando ela for ressuscitada e glorificada. Então vemos aqui, só nesse texto de Gênesis 1:28, todas essas informações. Mas sabemos que Adão pecou e que por causa do pecado de Adão, a maldição entrou na terra, a morte, os homens passaram a morrer, os animais passaram a desobedecer os homens. Adão e Eva perderam essa autoridade, consequentemente, o homem perdeu isso. Mas Deus já sabia que Adão iria pecar e não foi por causa... O fato de Adão ter pecado não anulou o eterno propósito de Deus, pois o eterno propósito foi estabelecido em Cristo na eternidade passada e não em Adão. Então Deus já estabeleceu um plano, uma saída. Então esse plano não foi frustrado, pois nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Como diz lá em Jó 42:2,
Sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Vamos ver agora, em Êxodo 19, aqui é com o povo de Israel já. Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito e leva o povo de Israel para o deserto. E o Êxodo 19, 5, 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui também enxergamos as 4 dimensões do reino. Deus continua com o seu plano. Minha voz, está falando de Deus, que é o rei, primeira dimensão. A minha propriedade peculiar, que era o povo de Israel, que Deus tinha separado, tinha escolhido, é o governo, segunda dimensão do reino. Dentre todos os povos. Olha aí a terceira dimensão do reino, os povos, ou a criação também. É o povo também. Pode ser chamado de povo, povos, nações, criação. Porque toda a terra é minha, a quarta dimensão do reino, a terra, a própria terra que o Senhor criou. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O propósito de Deus ter escolhido Israel é para ser uma nação santa e um reino de sacerdotes, na propriedade peculiar dentre todos os povos. E o que um sacerdote faz? O que é um sacerdote? É alguém consagrado, escolhido por Deus para servir a Ele, para servir a Deus, atuando como mediador entre Deus e os homens. A função do sacerdote é ensinar a lei de Deus, é abençoar o povo, as pessoas, é cuidar das coisas de Deus, é ensinar os caminhos de Deus. Dentre as funções do sacerdote, estas são elas. Então a gente vê que o plano de Deus não foi frustrado, Deus ainda continua com o seu plano de ter um povo separado para serem um reino de sacerdotes. Para quê? Para abençoar os outros povos, para serem mediadores entre Deus e outros povos, para ensinarem a lei de Deus, os caminhos do Senhor, para refletir a luz de Deus para os outros povos. E essas 4 dimensões, a gente não vê só aqui nesse lugar também, a gente pode pegar um exemplo do nosso próprio país, nessas 4 dimensões, por exemplo, o rei seria o presidente, o governo seria os ministros do país, o povo é toda a nação, todo o povo desse país, e o território é o próprio Brasil. Isso é um exemplo das 4 dimensões. A gente pode pegar também no comércio esse exemplo, onde o rei é o dono da loja, o governo são os funcionários, que eles trabalham para os clientes, que os clientes são o povo, e o território é a própria loja. Isso é um exemplo. Então, aqui está a figura das 4 dimensões, o rei, governo, povo e território. O rei abençoa o seu governo, comissiona o seu povo, os filhos de Deus, a sua igreja, para reinarem, serem sacerdotes e para sujeitarem as nações, o povo, a Deus, para ensinarem o povo a lei de Deus, para serem luz para os povos. E o governo também abençoa os povos. E tudo isso sobre a terra, que é o território do reino de Deus, porque toda a terra é do Senhor. Esse aqui é um texto de Barnabé, que é um dos pais da igreja, ali do 1º século. Vamos ver como eles entendiam sobre as questões do reino. Ora, ele tinha dito antes que eles cresçam, se multipliquem e dominem os peixes. Está falando o texto de Gênesis 1, sobre Adão e Eva. E quem pode hoje dominar feras ou peixes ou os pássaros do céu? Devemos compreender que dominar implica poder, a fim de que aquele que ordena possa dominar. Se hoje não é assim, ele nos disse o tempo.
quando formos perfeitos para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Então hoje a igreja não está dominando sobre os animais, ainda está tendo, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, desestruturou tudo que Deus tinha planejado, mas isso será restaurado quando o reino de Deus for estabelecido sobre a terra. Então a sua igreja glorificada já terá poder para dominar sobre os animais, as feras. Aquela ordem que tinha antes do pecado de Adão será restaurada no reino de Cristo, que é o reino milenar. Continuando vendo sobre a estrutura do reino de Deus, Salmos 33, 12 a 14. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Aqui também enxergamos as 4 dimensões do reino. Não exatamente vai estar na ordem como vemos no princípio, mas sempre vai ter essas 4. Por exemplo, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Nação, aqui é a 3ª dimensão, é o povo, a criação, as nações. Cujo Deus é o Senhor. 1ª dimensão é o Rei, Deus. E o povo que ele escolheu para a sua herança. É o governo dele, a 2ª dimensão do reino, que é a igreja. Deus separou um povo para ser a sua herança, para governar sobre outros povos. E todos os moradores da terra, a 4ª dimensão do reino, toda a terra. Interessante que esse texto é usado pelas pessoas, elas citam esse texto, mas não entendem realmente o que ele quer dizer. Está se referindo ao eterno propósito de Deus, à estrutura do reino, que será cumprido, de fato, será assim no reino de Cristo e no reino eterno. Outro texto, Isaías 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Esse texto é mais uma profecia para o reino de Deus que será estabelecido, a profecia do reino milenar. Fala sobre o Senhor, que é o rei, ministros de nosso Deus, que são sacerdotes. O governo são os ministros, são o reino sacerdotal, as pessoas que eles escolheram para compor esse reino de sacerdotes, para reinarem, sacerdotar as nações. E fala das riquezas das nações, a 3ª dimensão do reino, os povos, as nações, a criação. Então perceba que no reino de Deus não tem só a igreja. Não terá só a igreja. A igreja é a nação santa, que são os reis e sacerdotes. São os filhos de Deus. E vai ter também povos que a igreja vai governar, vai reger. Esses povos não fazem parte da igreja, não farão parte da igreja. Então perceba que não tem só igreja no reino de Deus, não terá só igreja no reino de Deus. Vai ter igreja e vai ter povos. A igreja é a nação santa que governa os outros povos. Veremos mais sobre isso. Romanos 8, 19 e 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui vemos 3 dimensões. Aqui vemos 2 grupos de pessoas, a criação e os filhos de Deus. Tem pessoas que interpretam essa criação como sendo a natureza, as árvores, os animais. Mas se você for ler esse texto dessa forma, não vai fazer sentido, porque essa criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus, os filhos de Deus manifestarem a sua glória para serem liberta. E essa criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade.
Então, do que está falando aqui essa criação? Essa criação está se referindo a pessoas que estão no cativeiro da corrupção. Porque não faz sentido animais estarem no cativeiro da corrupção, aguardando a glória, a manifestação dos filhos de Deus. Até porque os animais não têm, a alma deles não é eterna, como a dos homens. Então as árvores não estão esperando os filhos de Deus se manifestar, o gato, o cachorro, não está falando disso. A criação está se referindo a pessoas, seres humanos, que vai ser liberta quando os filhos de Deus se manifestarem na volta de Jesus, quando tiver a ressurreição, a glorificação, ali ao toque da última trombeta, no final da grande tribulação. Então vemos que a criação está no cativeiro da corrupção, por causa do pecado de Adão, por causa do diabo que escraviza, por causa da maldição que passou para toda a humanidade, por causa do pecado de Adão. E ela será liberta para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso acontecerá ainda. Então aqui a gente vê uma distinção. Um grupo aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda ser liberta e os filhos de Deus manifestam a glória de Deus e libertam a criação do cativeiro da corrupção. Esse aqui é um texto de Irineu de Leão, do seu livro Contra as Heresias. Isso aqui é do 2º século. Diz assim: é necessário dizer sobre isso que os justos, ressuscitando a aparição de Deus, nesta criação renovada, primeiramente receberão a herança que Deus prometeu aos pais e reinarão nela. E somente depois se realizará o juízo de todos os homens. O que ele está falando aqui? Está falando sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição da igreja, dos santos, na volta de Jesus ao toque da última trombeta, que vai receber galardão. E esse galardão está relacionado à promessa que Deus fez a Abraão de herdar ao território que ele peregrinou. E também vai estar falando aqui depois realizará o juízo de todos os homens. Vai falar sobre o reino milenar e só depois do final do reino milenar é que tem o juízo do trono branco, que também é a segunda ressurreição. Com efeito, é justo que recebam o prêmio do sofrimento naquela mesma natureza em que sofreram, e foram provados de todos os modos, e que naquela mesma em que foram mortos por amor a Deus e suportaram a escravidão recebam a vida e reinem. Aqui está falando do galardão dos santos, que vão ressuscitar com corpos glorificados e vão reinar junto com Cristo. Cada filho de Deus vai ter um nível de galardão, dependendo de suas obras, do que fez em vida. É necessário que a própria natureza seja reconduzida ao seu estado primitivo para servir sem limites aos justos. É o que o apóstolo afirma na Epístola aos Romanos com estas palavras: a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, porque foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando fala de criação aqui, fala de seres humanos que serão libertados, que serão beneficiados pela nação sacerdotal, pela igreja nesse reino. E nesse reino, o sistema é teocrático, não é democrático. O reino de Deus, ele tem um sistema monárquico, onde Deus é o rei, e ele tem o seu reino de sacerdotes, os seus sacerdotes e reis para cumprirem a sua vontade. Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Então, no reino de Deus, ninguém vai poder contradizer a sua vontade. Ele não será um tirano, porque Deus é justo. Deus não é homem, não é corruptível, não é pecador. Deus é santo. Então vai ser um reino de justiça, paz e alegria. Só que vai ter
vai ter ordem, vão ter leis nesse reino. E as pessoas as nações, a criação, o povo, que é a terceira dimensão do reino, vai ter que obedecer a Deus e os reis e sacerdotes que governarão nesse reino. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Eclesiastes 8:4. Então não vai ter democracia no reino de Deus. A vontade de Deus será estabelecida 100% na terra. E isso não é ruim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Provérbios 22. No reino de Deus, ali no reino milenar, ainda vão existir pessoas que terão rebeldes também no reino, mas haverá punição no reino para quem desobedecer. O reino é regido com vara de ferro. Salmos 2, 8 a 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse aqui é um texto onde o pai fala para o filho para ele pedir as nações por herança. Para reger essas nações com vara de ferro, está falando de autoridade. Está falando tanto de governo como despedaçar como um vaso de oleiro, como juízo para os rebeldes. Aqui fala das extremidades da terra também por tua possessão. Então Jesus ele vai herdar território e pessoas e povos para governarem. Essa autoridade que o Pai deu ao seu Filho Jesus. Vemos aqui as 4 dimensões do reino também. Rei Deus, o governo. Jesus que está relacionado com a sua igreja, porque ele vai reinar junto com a sua igreja. Extremidades da terra, o território. E as nações por herança, é a terceira dimensão do reino, a criação, os povos. Então essa é a herança que Deus deu a Cristo. Autoridade para reinar, para governar, reinar sobre pessoas, territórios. E Jesus, ele compartilha dessa mesma autoridade com a sua igreja, com os filhos de Deus. Nós, que temos o Espírito de Cristo, somos co-herdeiros com Cristo, da mesma herança dele. E a gente vê isso em Apocalipse 2, versículos 26 a 27, onde Jesus fala para os eleitos, para a sua igreja: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É o mesmo texto de Salmos 2, 8 e 9. Agora Jesus compartilhando a mesma autoridade com a igreja para aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem até o fim na fé, aqueles que não apostatarem da fé. Pois é possível apostatar e perder a salvação. Então a gente vê que a igreja vai ter a mesma autoridade que Jesus, de reger as nações com cetro de ferro, de julgar os rebeldes, de pastorear pessoas no reino. Então vemos que, novamente, o reino não tem só igreja, não terá só igreja no reino de Deus. A igreja vai ser a nação santa que vai reger outras nações, outras pessoas que não fazem parte da igreja. Senão não faria sentido ter só a igreja, porque senão a igreja reinaria sobre a própria igreja. Quando fala de nações na Bíblia, não está falando do povo santo da igreja, porque o povo eleito é a nação santa, é uma nação santa que governa todas as outras nações. E a gente vê isso também ali no própria primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade adquirida, nação santa, para anunciar as grandezas de Deus. Então o propósito de Deus continua o mesmo. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono.
Importante dizer que quando Jesus subiu aos céus, depois de ressuscitar, de ser glorificado, depois de ficar 40 dias aqui na terra ainda com seus discípulos, quando ele subiu aos céus, ele sentou junto ao trono de Deus, ele está sentado à destra de Deus. Ele ainda não está na função de rei, Jesus ainda não está reinando, ele ainda está exercendo a função de sumo sacerdote, intercedendo pelos filhos de Deus, até a volta dele, no último dia. Ali no último dia, no final da grande tribulação, o dia do Senhor, ele vem para reinar. E aí sim ele vai reinar, ele vai reger todas as nações com cetro de ferro. Aí sim o reino será estabelecido na terra. O reino ainda não foi estabelecido na terra. Primeiro o reino vem em nossos corações, mas ele virá de forma literal futuramente. Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar, ouvindo o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Está falando também da volta de Jesus. Então ele vem para reger as nações, para governá-las, todas as nações da terra, com cetro de ferro na sua volta. E aqui em Isaías 65:20, diz: Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui é uma profecia para o reino milenar, que onde Jesus vai estar reinando, juntamente com a sua igreja glorificada, só que esses povos, essas pessoas, essas nações no reino, que é a terceira dimensão do reino, eles ainda terão pecado. O tempo de vida deles será prolongado, mas ainda haverá pecado e haverá punição para quem pecar. E a menor idade aqui no reino será 100 anos, que diz que é morrer jovem. Isso aqui não é uma profecia para a igreja, isso. São para as nações do reino, os povos, a criação. Porque a igreja aqui no reino já não tem mais pecado, já está glorificada. E Jesus, eu disse ali em Apocalipse 12:5, ele se assentou à destra do trono de Deus, mas ele vai herdar o trono de Davi, quando ele vier para reinar. O trono de Davi fica em Jerusalém. Ele vai reinar de Jerusalém. Ele ainda vai se assentar no trono de Davi, o trono da sua glória. Então agora está assentado à destra de Deus, mas ele virá para herdar o trono de Davi ainda. E compartilhar da mesma autoridade com a sua igreja. Mais um texto de Irineu de Leão contra as heresias, século II, falando sobre a profecia de Isaías. Os jovens terão 100 anos e o pecador ao morrer aos 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pecado ainda no reino para os povos, eles não farão parte da igreja, mas será prolongado o tempo de vida deles. Construirão casas e eles mesmos as habitarão. Plantarão vinhas e eles mesmos comerão seus frutos e beberão seu vinho. Já não construirão para que outro habite a sua casa. Não plantarão para que outro coma o seu fruto, pois a duração dos dias de meu povo será como os dias da árvore da vida. Consumirão eles mesmos o fruto do trabalho de suas mãos. Se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico ou simbólico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem. O que Irineu estava querendo dizer aqui, querendo combater, é que tinha pessoas simbolizando essas profecias, falando que não teria um cumprimento literal, mas que tinha um sentido meio espiritual, e que o reino já estava acontecendo. Mas ele diz, se for interpretar dessa forma essas profecias, não vai chegar a um acordo. Vai ser refutado pelas próprias explicações que eles estão falando. Então, essas profecias terão seu cumprimento literal futuramente, no reino de Cristo, no seu reino de 1000 anos. A primeira dimensão do reino, o rei, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14:9. Aqui vemos duas dimensões, o Senhor como rei e a terra, território.
E isso vai acontecer naquele dia, o dia do Senhor, quando ele vier, é futuro ainda. Ele ainda não é rei sobre toda a terra. Mas quando ele vier, ele vai reinar sobre toda a terra. Se você for ler Zacarias 14, o capítulo inteiro, ali tem uma cronologia certinha do que vai acontecer. Começa falando da grande tribulação, ali Israel sendo invadido na grande tribulação. Vai falar sobre a volta de Jesus, vindo com seus santos, glorificados. Vai falar da ira dele contra os inimigos que atacaram Israel. E vai falar que ele vai reinar sobre toda a terra e que Jerusalém será a capital do reino. Ele vai reinar dali. No trono de ele vai herdar o trono de Davi. E que todas as nações, olha as nações aí, a terceira dimensão. Não está falando da igreja, está falando das nações que terão que subir de ano em ano para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos e adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, que é o Senhor Jesus que estará ali. E claro que a sua igreja reina juntamente com ele, participa de tudo isso. Texto de Justino Mártir, do 2º século, Diálogo com Trifão. Com efeito, Cristo, como eu vos demonstro por todas as Escrituras, é chamado Rei e Sacerdote, Deus, Senhor, Anjo, Homem, Supremo General, Pedra, Menino recém-nascido. Dele se anunciou que primeiro nascido passível devia depois subir ao céu, e daí há de vir novamente com glória, e possuir um reino eterno. Aqui, Justino Mártir está falando sobre as duas vindas de Cristo, a primeira como cordeiro e a segunda como leão, que ele vai vir no dia do Senhor para possuir o reino, vai vir com glória. Então eles tinham um entendimento que o reino seria futuro ainda, que não estava estabelecido. Governo, a segunda dimensão, Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão, ele obedecerão. Aqui nesse texto, vemos as 4 dimensões do reino também. Altíssimo é o rei, primeira dimensão. A segunda dimensão, o povo dos santos do Altíssimo, é o governo, é a sua igreja, são os filhos de Deus. Os domínios debaixo de todo o céu, o reino, o domínio, as majestades dos reinos debaixo de todo o céu, são as nações, todas as nações da terra. E o próprio território, que é debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o céu é na terra. Não está falando no céu, ou acima no céu. Então a gente vê as 4 dimensões do reino aqui, nem sempre vai estar na ordem, como eu falei, mas elas estão aqui, é importante você enxergar isso. E ver que o reino será na terra, que a terra será restaurada. Será restaurada quando o Senhor voltar para reinar. E o governo será o povo dos santos do Altíssimo. Vai ter autoridade sobre todos os reinos debaixo de todo o céu. Porque Jesus vai compartilhar essa autoridade com a sua igreja. E quando isso acontecer, todos os domínios obedecerão a Deus e o servirão. Isso aqui é dos dias do reino ainda. É futuro. Porque hoje as nações não obedecem a Deus. Não servem a Deus. Mais um texto de Irineu de Leão. E o reino e o império e as grandezas dos reinos sob todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é império eterno. E todos os impérios o servirão e prestarão obediência. E para que não se pense que esta promessa se refere ao tempo presente, foi dito ao profeta: Tu vem para receber a tua parte no fim dos dias. Aqui Irineu está comentando sobre essa profecia de Daniel e falando que não se refere ao tempo presente, não é simbólico, não é alegórico essa profecia, será cumprida literalmente, futuramente no reino. E foi dito a Daniel
que ele receberia a herança dele no fim dos dias, quando ele ressuscitar. Então tem que ter a primeira ressurreição, que é na volta de Jesus ali no último dia, no final da grande tribulação, para herdar esse reino. O povo, a terceira dimensão, que também são chamadas de nações, povos, povo, nação, criação, nações, é a terceira dimensão, que não é a igreja. A igreja é o governo. Salmos 47, 34. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aqui as nações do reino, os povos, o povo, a criação vai estar submissa ao povo de Deus, ao governo, à sua igreja. Para reinar sobre, que a igreja vai reinar sobre o povo. E fala sobre pôr sobre os nossos pés as nações. Talvez alguém possa interpretar isso num sentido errado, como no sentido de escravidão, que a igreja vai escravizar as nações. Não tem nada a ver com isso. Pôr sob os nossos pés é estar sob a autoridade, as nações estarão sob a autoridade da igreja, porque a igreja vai reinar sobre essas nações. Então a nossa herança é governar os povos juntamente com Jesus no seu reino, pastorear as pessoas, ensinar a lei de Deus, sacerdotar as nações. Lembra que somos reis e sacerdotes e exerceremos essa função de rei e sacerdote no reino de Deus. De ser mediador entre Deus e os homens, de ensinar aos povos a lei de Deus, a vontade de Deus. Ensiná-los a verdade. E Neo de Leão de novo. O Senhor afastará os homens e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Aqui está falando do período de transição da última semana de Daniel para o reino milenar, que ali na última semana de Daniel, na grande tribulação e no próprio dia do Senhor vai morrer muitas pessoas que são ímpias, são inimigos de Deus. E Deus vai derramar sobre eles a sua ira. Mas aqueles que se arrependerem, eles vão permanecerem na terra e vão gerarem filhos, vão se multiplicar sobre a terra. Está falando sobre os povos, as nações aqui. Construirão casas que eles mesmos habitarão e plantarão vinhas cujos frutos eles mesmos comerão. Todas estas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos que se realizará depois do advento do Anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra. Então, como eu tinha dito, isso vai acontecer na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, depois da manifestação do Anticristo, depois do período da grande tribulação, que é de 3 anos e meio, e dos inimigos de Deus, as pessoas que se aliaram ao Anticristo, colocaram a marca da besta, estavam debaixo da sua autoridade. E aí sim, Jesus voltando, exercendo juízo sobre eles, os justos reinarão sobre a terra. A igreja reinando sobre a terra, sobre os povos que ficaram e se arrependeram. Esse é o entendimento da igreja primitiva sobre o reino de Deus. Que não iria morar no céu, mas que reinariam sobre a terra. E o território, a quarta dimensão do reino, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O território do reino de Deus será toda a terra, todo o planeta Terra, porque toda a terra é do Senhor. E no reino milenar, Satanás será preso no abismo, não enganará mais as nações. Vemos que Deus prometeu a Abraão a terra das peregrinações dele. Todo o território que Abraão peregrinou, Deus prometeu dar a ele e para a descendência dele, para sempre. Abraão ainda não herdou isso. Ele reinará na ressurreição dos justos. E o território que Abraão peregrinou é desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Vemos aqui
o território do reino. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ali da Babilônia, da região da Babilônia. Subiu até Padã Arã, desceu para a terra de Canaã, depois foi para o Egito, depois voltou para Canaã. Então esse é o território que Abraão peregrinou, que Deus prometeu dar a ele para sempre. Ele jurou dar esse território para Abraão. Abraão ainda não herdou esse território, ele herdará quando ele ressuscitar. No último dia ali, na volta de Jesus. O reino de Deus, ele será em toda a terra. A glória do Senhor encherá toda a terra. Só que esse reino terá um centro, uma capital, e será esse território de Israel. Jesus vai reinar ali em Jerusalém. Justino Mártir, diálogo com Trifão. E com Abraão herdaremos a terra santa, tomaremos posse de uma herança eterna sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Mais uma vez, isso mostra o entendimento da igreja primitiva, que nós, igreja, que temos a mesma fé de Abraão, que somos filhos de Abraão pela fé, herdaremos a mesma herança que Deus prometeu a ele. Se você for ler Gálatas capítulo 3, você vai ver ali quem é a descendência de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo. Só que Cristo não se refere só a Jesus. Se refere a Jesus e à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. E como fazemos parte de Cristo, somos herdeiros da mesma herança prometida a Abraão, que é herdar a terra. Então essas são as 4 dimensões do reino. Não é difícil de entender. Você vai começar a ler a Bíblia de uma outra forma, enxergar melhor a estrutura do reino de Deus. E veremos em outras aulas sobre cada dimensão dessas aqui em particular. Aqui vimos ela de modo panorâmico. Dá para falar mais coisa, mas creio que deu para entender melhor agora sobre a estrutura do reino de Deus. Vemos que não terá só a igreja no reino de Deus, que terão povos sobre os quais a igreja reinará, porque a igreja será reis e sacerdotes sobre esses povos, e vai reger as nações com um cetro de ferro juntamente com Cristo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ter compreendido. Deixe o seu like, comente, se inscreva no canal, compartilhe, e até a próxima. Deus abençoe.